a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Êxodo, Reino de Sacerdotes e Nação Santa. Mensagem de número 9, a quinta, a sexta e a sétima pragas. Leitura da Bíblia, Êxodo 9, versículos de 1 a 35. E eu ainda gostaria de comentar alguma coisa sobre o bordão. É muito importante nós entendermos como funciona a questão do bordão, porque nessa história registrada no livro de Êxodo tem tudo a ver com o bordão que opera sinais para que o povo de Israel seja libertado do Egito e também todos os milagres acontecerem durante toda a jornada na travessia do deserto. E de onde surgiu essa questão de bordão? No capítulo 4 de Êxodo, quando Moisés insistia em dizer que ele não era capaz de assumir essa responsabilidade e ser enviado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E no capítulo 4, versículo 1, mais uma vez ele diz: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Quer dizer, o povo vai dizer que eu não fui autorizado por Deus para essa tarefa tão importante. Aí o Senhor então providenciou uma coisa, versículo 2, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Era um bordão que Moisés usava para se apoiar. Moisés não tinha convicção de que o que fora encomendado ou recomendado por Deus para assumir uma tarefa tão importante, ele não entendeu e ele não confiou em Deus nessa missão. E Deus quis mostrar para ele que aquilo que ele se apoiava, ele confiava como um apoio, o seu bordão, era uma serpente. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Antes Moisés se apoiava nela e agora, ele fugia. Ele se apoiava no bordão e agora que virou a serpente, ele fugia dela. Aí disse o Senhor a Moisés, é importante o Senhor falar. A palavra de Deus é muito importante. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Mas desta vez, o bordão agora era a autoridade que Deus conferira a Moisés para essa missão tão importante. E esse bordão, Moisés continua dizendo no versículo 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Aí o Senhor diz, respondeu-lhe, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, responde, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Aí o Senhor se irou. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão?
Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Deus havia dito que ele poria as palavras na boca de Moisés, poria as palavras na boca de quem ele enviar, e mesmo assim, Moisés ainda não tinha confiança. O Senhor então fez com que o bordão que estava na mão, que ele apoiava, se transformasse agora em um bordão de autoridade que realiza milagres. E Arão, por sua vez, ele, Deus será também com a boca dele, com a boca de Moisés, também com a boca dele, e ele vai ensinar o que os dois hão de fazer. Irmãos, isso é muito importante. Deus não falou com Arão diretamente, sempre Deus fala com Moisés. E quando Moisés passa alguma ação para Arão executar, Deus então passa a usar a boca de Arão também, tá? Aí no versículo, depois de tudo isso, versículo 17: toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Agora esse bordão não é mais o bordão em que você apoiava. Agora esse bordão é o bordão de Deus, com o qual, você fará sinais, porque esse bordão significa a autoridade que Deus te conferiu. Aí você indo para o versículo 20, no final do versículo 20, Moisés então, voltou para a terra do Egito. Ele estava no deserto de Midian, voltou para a terra do Egito, e Moisés já, além de levar sua mulher, seus filhos, em um jumento, ele levava na mão o quê? O bordão de Deus. Dá uma olhada aqui, Moisés levava na mão o bordão de Deus. Portanto, esse bordão que era de Moisés, que se transformou numa serpente, e ele pegou pela cauda, segundo a palavra do Senhor, esse bordão se transformou em o bordão de Deus, que por meio dele Moisés fazia sinais, para que tudo acontecesse. E muito mais importante aqui, aí no capítulo 7 de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, quando... Vamos fazer isso, aqui, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Quer dizer, você é meu profeta, e Arão será o teu profeta, tá? E tu falarás tudo o que eu te ordenar. Quer dizer, Moisés, você não tem liberdade de falar o que você quer. Você vai falar tudo o que eu te ordenar. E teu irmão falará a Faraó. Tudo o que eu te ordenar, você vai falar com teu irmão Arão, e teu irmão vai falar exatamente o que eu falei para você. Irmãos, isso é muito importante. Nós entendemos que nós temos uma linha de comando, na obra do Senhor, e se você seguir essa linha de comando, você tem a linha de autoridade. Seguindo essa linha de autoridade, irmãos, a palavra de Deus é executada, tá? Aí, vamos lá para capítulo 7, versículo 15. Vai ter, versículo 14, disse o Senhor a Moisés. Versículo 15, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele à beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Não é qualquer bordão, é aquele bordão
que Moisés tinha na mão, que Deus mandou lançar à terra, e ele lançou, se tornou uma serpente, e Deus, mandou que pegasse pela cauda, e ele o fez, agora se tornou um bordão especial. É um bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Dizendo ao faraó. Presta atenção no versículo 17, acho que você deixou passar, sem perceber. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo aqui? É o Senhor. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão. Quem tem na mão? Deus. Mas Deus aparece como homem sem ter bordão na mão? Quem tinha bordão na mão? Era Moisés. Mas Moisés era apenas um canal de Deus. Ele representava Deus. Quando Moisés tinha o bordão na mão, era Deus que tinha o bordão na mão. Vocês entenderam? Então aqui tem uma identidade muito grande. O bordão de Moisés era o bordão de Deus, e o bordão de Moisés, que entregou para Arão fazer milagres, se torna o bordão de Arão. Ele usa o bordão de Moisés, e o bordão de Moisés era o bordão de Deus. Vocês entenderam? Então, queridos irmãos, isso nos dá uma lição muito importante. Sem a autoridade de Deus, sem o bordão de Deus, nós não conseguimos fazer a obra do Senhor. Moisés, aos 40 anos de idade, muito capaz, poderoso nas palavras, poderoso em obras, ele saiu pensando que o povo fosse entender, que ele fora preparado por Deus no Egito, na melhor educação do Egito, para tirar o povo de Israel aos 40 anos de idade, quando ele tinha, e o povo não entendeu, porque ele não tinha autoridade e autorização de Deus. Deus não o havia enviado, não havia lhe dado o bordão, não havia lhe dado a autoridade. Por isso, veja como é importante nós executamos a obra do Senhor tendo na mão o bordão de Deus. Esse bordão de Deus, irmãos, esse bordão de Deus está na mão de Moisés. Mas Moisés, ele transmite a palavra e transmite o bordão para aqueles que hão de executar a obra do Senhor. Em outras palavras, irmãos, todos vocês que receberam alguma incumbência para executar, vocês estarão com um bordão na mão. Sem o bordão na mão, nada acontece. Com o bordão na mão, vocês vão ver milagres, sinais acontecendo e a obra de Deus executada. Eu já disse, na semana passada, um dos valentes de Davi daqui de São Paulo foi incumbido, junto com outros valentes de Davi daqui do Brasil, foram para o entremesclar, entre os valentes de Davi com os Estados Unidos, para eles aprenderem também como nós fazemos hoje, seguindo o modelo que o Senhor nos deu pelo Congresso das Mulheres. E quem se torna o nosso protagonismo agora, irmãos, não são irmãos eloquentes, bons oradores, falando lindas mensagens, não. Quem é protagonista hoje entre nós é a palavra do Senhor. Mas essa palavra não é apresentada de uma maneira morta, de uma maneira decorada, mas a palavra é apresentada de uma maneira viva. E eles foram lá, e esse valente Davi me falou no almoço na semana passada, dizendo quando estava lá, ele tinha plena consciência de que ele me representava quando eu enviei os valentes de Davi, conforme a ordem do Espírito. Eles foram para lá, irmãos, eles foram lá em nome meu. Por quê? Porque tudo que se fizesse
alguma coisa errada ou fora, né, daquilo que o Senhor tinha mandado fazer, depois a responsabilidade cairá sobre mim. Então eles tiveram muito cuidado, muita prudência em fazer as coisas que fossem, né, possível fazer em nome, né, de quem os enviou. Irmãos, isso é muito importante, porque ao mesmo tempo eu disse para os irmãos, por causa dessa linha de autoridade, essa linha de execução que o Senhor nos mostrou, através, só na revelação da palavra bordão, nós entendemos que dessa maneira Deus opera por meio de muitos. Nós estaremos numa só direção, né, um só comando, e muitos farão a mesma obra, ao mesmo tempo em muitos lugares. Não sei se vocês entenderam. É como se eu, nessas últimas semanas, como se eu estivesse lá nas Filipinas, abrindo a porta do Evangelho do Reino nas Filipinas. Tendo, né, eu aqui. Mas é como se eu tivesse ido lá, porque os que foram lá, né, foram, né, com o bordão de Deus. E como se eu estivesse nos Estados Unidos, no Intermescar, na conferência Tropas e Capitães, e como se eu estivesse no Equador, quando também os nossos valentes estiveram lá com eles, e como se eu estivesse hoje, vocês sabem que está tendo conferências de Tropas e Capitães na Europa, né? Começou ontem, anteontem, ontem, hoje. É como se eu estivesse nesses lugares todos. E, irmãos, a obra do Senhor começa a prosperar por meio de muitos. Agora não depende de um só. Agora depende de muitos executarem essa obra, porque todos têm um bordão de Deus na mão. Então agora eu quero dizer que você também pode. Tá? Por que eu estou dizendo isso? No versículo... ó Senhor Jesus. Aqui, ó. Quando Deus... capítulo 7. Versículo 4. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair. Ele mencionou primeiramente o quê? Presta atenção. Eu farei sair as minhas hostes. As hostes são exércitos. Eu farei sair os meus exércitos, e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Irmão, Deus estava, de um lado Deus estava tirando o povo do Egito, mas desse povo, ele estava dando atenção especial aos exércitos que havia nesse povo. Não sei se vocês me entenderam. De um lado, Deus quer tirar o povo. Ele vai tirar o povo e levar para onde? Me digam vocês. Ele vai tirar o povo e levar para onde? Vai para o deserto. Vão ficar perambulando no deserto. Não. Eles têm que ir para a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Mas a terra já tem dono. A terra dos cananitas. Vocês entenderam ou não? Então não é tão fácil assim. Deus então, do povo, ele precisa extrair primeiramente exército. Graças a Deus, irmãos, as igrejas aqui estão entendendo isso. Nós não estamos aqui em cada igreja só desfrutando a boa vida da igreja. Aqui tem um povo de Deus, né? Louvamos a Deus, desfrutamos da sua palavra, vivendo uma boa vida da igreja. Deus está querendo olhar assim, cadê o meu exército? Cadê o meu exército na igreja A? Cadê o meu exército na igreja B? Cadê o meu exército na igreja C? Cadê o meu exército na igreja D? Ou será que já conquistamos toda a terra para o Senhor? Não, o Senhor precisa de você. Você precisa fazer parte do exército. Você faz parte já do povo de Deus, graças a Deus. Mas desse povo, Deus precisa extrair exército. Porque sem exército, ele não conquista a terra. Sem terra, o povo não tem onde habitar.
tá? Então, primeiramente eu quero dizer para vocês isso que eu disse lá embaixo. Você faz parte, você pode fazer parte desse exército. Como? Indo para Filipinas? Não. Você pode fazer parte do exército participando do TCI. É um exército em miniatura. São os pequenos comandos que nós vamos invadindo no terreno alheio, né, do inimigo de Deus. Por exemplo, na própria cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, irmão, nós temos muitos bairros. E muitos, né, habitantes aqui nessa cidade. Nós, em uma só zona sul ou zona leste, irmão, nós temos entre 4 a 5 milhões de pessoas em uma zona dessa. Tem muita coisa para se conquistar. E sem falar nas cidades ao nosso redor. Graças a Deus o Senhor já emancipou várias cidades. Emancipou o ABC, está emancipando, não é isso? ABC Paulista, Guarulhos. Temos que avançar para aquela linha, né, de Itaquá, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes. Nós precisamos avançar mais no Vale do Ribeira. E avançamos, graças ao Senhor. Ontem tivemos uma conferência maravilhosa no Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba. Os irmãos estão animados aqui, ó, não estão animados, né? E, irmão, nós estamos, graças a Deus, com esses pequenos TCIs. Por isso foi muito importante o que Vilmar apresentou aqui. Toda terça-feira tem uma reunião aqui de TCI. Ele ainda falou, o número ainda é pequeno de pessoas que participam. Precisa de mais pessoas participar e deve ter mais lugares para fazer isso. Cada igreja precisa ter, né, essas reuniões de TCI. Na verdade, o que são as reuniões de TCI? São reuniões de traçar estratégia. De um lado, nós nos equipamos com a palavra, encorajamos-nos com a palavra, mas nós precisamos traçar estratégia. Essa semana, consultar o Senhor. Quais são as cidades que nós vamos emancipar? Quais são os lugares que nós devemos ir com o TCI, com o nosso exército? Irmãos, às vezes eu reclamo um pouco, né? Eu estava conversando com o César, né, César? Né, você é extremamente profissional na sua fábrica. Tenho certeza que você não deixa ninguém ocioso lá, todo mundo produzindo. Nós precisamos, desculpe-me usar essa palavra, não gosto de usar essa palavra, mas nós precisamos aprender também a profissionalizar o serviço da igreja. Parece que na igreja tudo vai ao léu, né? O Espírito vai fazer, a gente fica todo... Irmão, nós precisamos levar a sério. Se você realmente quer trazer o Senhor de volta, irmão, nós precisamos levar a sério. A vida da igreja não é só para Espírito levar, né? Quando ele nos tocar, a gente faz alguma coisa. Não, nós temos que fazer coisa séria acontecer. Não é? Temos que reunir, temos que perguntar ao Espírito onde nós vamos avançar. Irmão, nós somos exército que tem que conquistar cidades, conquistar a terra para o Senhor. São José dos Campos tem também essa reunião na terça, né? Certo? Hein? Toda terça, certo? Então, no final de semana, com a estratégia levantada na terça-feira, vocês têm ação para ganhar cidades. Irmãos, todas as igrejas precisam fazer isso. Perguntei para o César, e o São Carlos? Né? Não vou falar a resposta dele. Mas assim, ele falou, não, tem muitos adolescentes, graças ao Senhor, estão aí trabalhando. Tudo bem, mas podemos aprender, não podemos aprender? Então, eu quero que vocês, você diga, eu posso participar desse exército. Eu posso fazer parte. E eu não posso ficar de fora. Certo? Mesmo que você não consegue fazer muita coisa, vem aqui para a reunião TCI, né? Ou pelo menos participa, né, de alguma coisa. Irmãos, eu não posso ir hoje, mas eu quero de alguma forma ser útil, tá? E por outro lado, esse exército precisa alcançar novas fronteiras. Nós precisamos ir em outros continentes, né? Graças a Deus, a Ásia
conseguimos trabalhar arduamente para conquistar pouco a pouco os dois países, Coreia do Sul e Japão. E o trabalho é duro lá, é duro, né? Outra cultura. E agora, recentemente, o Senhor nos abriu uma porta nas Filipinas. Nas Filipinas, irmãos, mais de 90% são cristãos. Não importa se evangélico, católico, não importa, irmãos. Importa o quê? Importa que eles têm conceito cristão. Eles estão abertos para receber o evangelho do reino. Estão preocupados, irmãos, em levar o evangelho do reino através da comportagem. Entre 10 pessoas que você pergunta, posso orar por você? 8 aceitam. Nem aqui no Brasil é assim, né? Então, irmãos, e lugar muito aberto, muito receptivo. E nós precisamos de gente lá. Nós somos, né? Nós somos ter um quartel-general ali para trabalhar em toda a obra da Ásia. E cadê a mão de obra? Então nós precisamos levantar mais ceapistas, preparar mais colportores, preparar mais jovens para participar do programa do SIM, né? Missões internacionais. Tudo isso, irmão, não podemos fazer de uma maneira, desculpe-me outra vez usar essa palavra, não podemos fazer de uma forma amadora. Tem que fazer de uma forma séria, fazer uma coisa séria, né? Realmente trabalhar com objetivo e, claro, seguindo sempre o comando, a direção da palavra. Então eu quero mostrar para vocês, por isso, irmãos, vamos ajudar a levantar mais adolescentes. Cada igreja, graças a Deus, né? Vocês que não tinha igreja que não tinha um adolescente, certo? Muitos dão esse testemunho. Alexandre, era Nova Iguaçu que não tinha um, né? Era isso mesmo? E hoje tem quanto? 20? 20. Mas parou nos 20, né? Já faz tempo que está nos 20, né? Tem que trabalhar mais. Do 0 para 20, irmãos, é quase o crescimento infinito, né? Então, irmãos, nós precisamos trabalhar mais. Então, você agora que já tem, não tinha nada, agora tem 30. Irmão, não podemos parar nos 30. Vamos continuar. Porque, irmãos, essa é a captação de recursos humanos dos nossos soldados, né? Recrutamento dos nossos soldados. Não parem de trabalhar com os adolescentes. Além de te ajudar na sua igreja, no seu TCI, irmão, nós podemos ajudar para essa expansão em outras frentes internacionais. Tá bom? Então eu vou parar por aqui e também, queridos irmãos, vamos trabalhar sério com investidores do reino. É com esses recursos é que nós fazemos a obra do Senhor. Vale do Paraíba vai dobrar, não? Agora eles têm um exército vigoroso. Então vamos convocar todos os valentes de Davi, não só aqueles 12 casais, não. Queremos ver pelo menos 60 lá, viu? 60, envolver os 60 valentes de Davi. Vamos incumbir a cada um também essa responsabilidade. Buscar cotas para os investidores do reino. Muito bem, preciso entrar na mensagem, né? Então vamos lá. Capítulo 9 de Êxodo. Capítulo 9 de Êxodo, chegamos à quinta praga. Qual é a quinta praga? Peste nos animais. Vamos ler versículo de 1 até 3? Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, eu ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Vocês perceberam que todos os animais mencionados eram usados para quê?
O que vocês acham? Esses animais mencionados eram para quê? Alimento e transporte. Estou certo ou não? O rebanho serve o alimento. Mas de vez em quando alguém mata jumento também, né? Mas aqui no Brasil não se come jumento. Mas algum lugar come, né? Mas irmãos, mas cavalos, também alguns comem carne de cavalo, alguma região. Mas cavalos, jumentos, camelos são principalmente para transporte. Então esses animais é como hoje os carros que você tem na garagem. Já pensou nisso? E também o meio de transporte público, metrô, ônibus, avião, né? Equivale a isso. E de repente, com essa praga, Deus parou todo o transporte do Egito. E Deus também, né, danificou o alimento. Tudo ficou parado. Você imagina, se houver uma greve metroviária aqui em São Paulo, já dá um caos, gera um caos aqui. Você imagina parar todo o meio de transporte, tá? Então, esses itens, né, podem ser incluídos na categoria da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Isso está em 1 João, né, 2. Vocês se lembram disso ou não? 1 João, capítulo 2. O que Deus diz? Como o apóstolo disse, né? Versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então Deus, com essa praga, está querendo mostrar ao povo de Deus que o mundo, todas essas coisas procedem do mundo. Então não ame o mundo, que significa não amar essas coisas. Todas essas coisas todas as coisas que há no mundo é concupiscência da carne. Eu já disse para vocês uma certa vez, né? São as paixões carnais, né? São aquele que vai do lado carnal desenfreadamente, tá? E a concupiscência dos olhos é o que nos atrai, tá? E principalmente, né, os homens, pelo menos na minha geração, antigamente era assim, não sei se hoje a geração nova é assim, a gente gostava muito de carros, né? Pra gente tudo era olhava para o carro e, né? Você imagina só a concupiscência dos olhos, e concupiscência dos olhos das mulheres que é? Hein? Estética, cosméticos, roupa, né? Bolsa? Pelo jeito você gastou uma nota com bolsa já, né? Bolsa. E o homem? Relógio. Mas eu não sei como é que um relógio pode custar tanto. Não é isso? Quanto custam esses relógios mais caros? 10 mil? Põe zero nisso, viu? Põe zero nisso. É muito dinheiro. É todo jogado fora. Não é isso? Então, irmãos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência, por exemplo, quando você tem pouco,
você conseguiu lutar, comprar um carro dos seus sonhos, para você já é o céu, né? Você atingiu o céu, olha só, eu consegui comprar. E quando você tem muito, e muito como aqueles, vocês sabem que eu estou falando, né? Alguns jogadores de futebol mais famosos, então, para eles que têm dezenas, centenas de milhões, né? Alguns têm até bilhões de dólares, então aquele, né? Tem os carros mais caros, irmão, sabe, começa a perder força, não faz mais sentido para eles. Olha a preocupação deles, irmãos, é cada um querer mostrar, né, ter o status de que eu tenho uma coisa que você não tem. Essa é a vaidade das vaidades. Você sabe que pessoas, quando chegam nesse nível, até mesmo quando é convidado a ir para alguma festa, você fica preocupado em o que vestir para mostrar que você tem aquilo que os outros não têm. Você usa aquele relógio que poucos conseguem ter. Você entra, vai com um carro todo folheado em ouro, né? E que os outros não têm. Quer dizer, irmão, não faz sentido mais essas coisas. E nessa hora o Senhor quer mostrar, irmão, tudo que tem no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo para escravizar você, escravizar o homem, seja meio de transporte e seja glutonaria. O brasileiro gosta muito de carne, né? Carne. E os árabes gostam muito de ovelhas, né? Carne de carneiro, aquela perna de carneiro, né? O carré, né? Irmãos, aí vem a glutonaria, come, engorda, né, amigo? Graças a Deus já não está mais nisso, né? Então, irmãos, é assim. E tudo que há no mundo, irmão, não procede do Pai. Não é que você não precisa disso. Você precisa de meio de transporte. Você precisa do alimento. Mas não faça disso o seu sonho. Irmão, a meta da sua vida. A meta da minha vida, irmãos, é fazer a vontade do Senhor. Então, o Senhor quer mostrar. Por isso, né, até os excessos na alimentação, tais como bebedices e glutonarias, isso está em Gálatas 5:20, que entorpecem o homem, fazendo-o perder a percepção do julgamento que virá com a vinda do Senhor. Mateus 24, vamos dar uma olhada. Ó Senhor Jesus, Mateus 24. Puxa, parece que ontem, esses dias aí, tendo mais terremoto, não é isso? Mais terremoto, parece que teve terremoto na Indonésia. Terremoto em mais? Na Colômbia, né? Acabou de ter na Venezuela, não é isso? Então, irmãos, o que é isso? Ontem ainda que eu falei, Mateus 24 está em pleno vigor. Versículo 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras, guerra da Ucrânia, guerra no Oriente Médio, fechamento do Estreito de Hormuz. Bom, guerras e mais guerras, certo? E vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmão, isso está se cumprindo agora nos nossos dias. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mas o que vai encerrar esta era? Versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas tropas, exército, que são nossos adolescentes, que estão se emancipando em jovens, já estão sendo alistados no exército de Deus, fazendo parte daqueles 600 mil do censo que Deus mandou fazer por Moisés, e estão prontos para lutar para a conquista da boa terra de Canaã. Por isso, irmãos,
nós não vivemos para outra coisa. A minha vida não faz sentido para outra coisa. Não é que eu não preciso trabalhar, não é que eu não preciso assumir minha responsabilidade como homem, eu ainda preciso do meio de transporte no mundo, né? Ainda preciso de comida, mas, irmãos, eu não vivo para isso. Isso o Senhor me supre, mas eu vivo para servir ao Senhor, né? Para pregar o evangelho do reino. Então aí, na verdade, eu saí um pouco fora, mas a partir do versículo 37, Mateus 24, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, sabe, todo tranquilo, só pensando nas coisas do mundo, né, em ter carro, relógio, bolsa, né, e tal, e vamos nos alegrar, vamos comer, vamos beber, né, irmãos. Aí, o que aconteceu? Até ao dia em que Noé entrou na arca, e todos morreram, todos pereceram, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, irmãos, não ame essas coisas do mundo. Se eu te dar um carro bom, graças a Deus, não o idolatra, certo? Eu gostava tanto do carro, irmão, quando eu consegui comprar, quando vocês lembram do lançamento de Chevette, acho que só turma mais velho sabe, né? Vocês, quando lançou o Chevette, eu consegui comprar um Chevette, né? E aquele Chevette era meu ídolo. Coloquei roda de magnésio, vidro, né? Fumê, né? E, sabe, todo final de semana estava limpando, lavando, lustrando ele. Meu bezerrinho de ouro. Aí, o que o Senhor fez? Meu pai teve um problema no negócio dele, precisou da minha ajuda vendendo o carro para pagar as dívidas dele. O Senhor tirou esse bezerro de ouro de mim. Por isso, Senhor, não coloque seu coração nessas coisas. Se o Senhor te dá um bom carro, agradeça ao Senhor. Se o Senhor te dá um carro que dá para andar, agradeça ao Senhor. Se o Senhor te dá um transporte coletivo, agradeça ao Senhor, né? Você tem pernas para andar pelo menos, certo? Então, irmãos, nós não somos para essas coisas. Se o Senhor me dá uma boa casa para morar, se o Senhor me dá uma bolsa boa para usar, uma boa mochila para usar, para trabalhar para o Senhor, irmão, tá ótimo, tá? Não coloque o seu coração nessas coisas. E o Senhor, né, versículo 4, o Senhor fará distinção, né? Vamos lá. Eu preciso avançar, senão não termino. Versículo 4. Estou lendo o Gênesis aqui. Versículo 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra. É isso, né? Para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Irmãos, na grande tribulação, apesar de a nação de Israel não fazer o que agrada ao Senhor nesses últimos tempos, vocês se lembram quando Jesus apareceu? Quem perseguiu o Senhor Jesus e quem matou foram os líderes judeus, tá? Ainda assim, eles são o povo escolhido de Deus. Deus ama esse povo, tá? Por isso, lá em Apocalipse 7:4, Deus ainda preservará os remanescentes. Apocalipse 7:4. Assim como o Senhor vai levantar 144 mil vencedores entre nós, na igreja, o Senhor também vai guardar os 144 mil do povo de Israel, tá? Então, versículo 3, vamos dizer assim, versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até
selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000. Não vou ler mais o resto. Então o Senhor vai selar os 144.000 no final desta era, porque é povo de Deus aqui na terra. E para nós, irmãos, no capítulo 14 de Apocalipse, né? Já li ontem, no versículo 1, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Quem está no Monte Sião? Né? E esse Monte Sião é no céu. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Eles são os seguidores do Cordeiro. Então hoje, irmão, nós seguimos o Cordeiro, né? Por onde quer que vá. Não corremos atrás desses carros, desses transportes, corremos atrás de glutonaria, bebedice, não corremos atrás das coisas do mundo, nós corremos atrás do Cordeiro. Por onde quer que ele vá, nós estamos lá. Irmãos, é impressionante como o número dos que estão seguindo o Cordeiro está aumentando cada vez mais, né? Os irmãos que organizaram a conferência em São José dos Campos, eles tiveram que chegar a dizer para os irmãos, não cabe mais. Eles rejeitaram várias inscrições, não é isso? Várias inscrições. Qual era o limite lá? 850 pessoas. E havia, na última hora, o brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Na última hora, muitos pedidos de inscrição que foram rejeitados, porque não cabia mais, era até nosso contrato para o lugar que nós alugamos, não podemos colocar mais pessoas do que aquilo. Então, irmãos, isso mostra, irmão, e ontem era um evento, né, uma conferência, uma reunião de 4 horas só. E por 4 horas, irmãos, pagam um preço, né? Energia, tempo, dinheiro para estar lá. Por quê? Porque são seguidores do Cordeiro. Então esse número está aumentando cada vez mais. Já estou ouvindo que vários desses valentes de Davi vão também para a Colômbia, né? É isso. Os irmãos da Colômbia é bom se prepararem também lá, né? Senão, tá. Muito bem, vamos lá. Aí, vamos para o versículo 7, versículo 5, vamos lá. Senhor Jesus. Versículo 5. Senhor Jesus. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Irmãos, é importante designar, para deixar claro que quem vai fazer isso é o Senhor. Não é que aconteceu ao acaso. Deus é que determina. Vai ser amanhã, tá? E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem um sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Irmãos, isso já estava previsto, o Senhor já havia predito a Moisés que Faraó, ele iria endurecer o coração de Faraó, somente quando chegasse na morte aos primogênitos, ele já tinha previsto lá no começo, né, que iria deixar o povo sair. Então, de um dia para o outro, irmãos, o Egito ficou sem meio de transportes, sem carne para alimentação. Deve ter causado um grande transtorno na vida dos egípcios, porém o coração de Faraó continuou endurecido. O Senhor fixou o tempo que aconteceria o que falou, e tudo sucedeu conforme a sua palavra. Irmão, isso é muito importante. Tudo sucede conforme a palavra que o Senhor fala, tá? Aí vamos para outra praga, a 6ª praga,
úlceras ou tumores. Versículo 8 e 9. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem, em úlcera nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Irmão, cinza de forno é o resíduo após a queima, né, completa do material orgânico, certo? Cinza do forno. E essa cinza, né, é composta essencialmente de minerais que não são consumidos pelo fogo e óxidos de cálcio, potássio e magnésio que não pegam fogo, tá? Quando você, por exemplo, incinera, né, um cachorro, um pet, tá? Eu tive que fazer isso quando morreu um cachorro, né, que muito amado por nós tudo, e tivemos que incinerar. E no fim, irmão, vira só cinza. E essa cinza, irmão, não pega mais fogo. Só que no mundo, até os restos minerais que sobram no forno do mundo podem causar tumores. Isto é, podem causar feridas purulentas, que produz pus, purulentas nos homens e nos animais. Em outras palavras, nada desse mundo é puro. Porque a cinza parece ser a coisa mais pura, né? Depois que passou pelo fogo. Mas, irmãos, aqui Deus quer mostrar através de Moisés que até cinzas do mundo é impuro. Não é puro, pode produzir tumores. Então devemos perceber que tudo o que há no mundo, acabei de ler 1 João capítulo 2, tudo o que há no mundo não procede do Pai, procede do mundo, e tudo o que procede do mundo causa danos aos homens. Irmãos, você vai dizer, isso procede do mundo, não vai fazer nada mal nenhum para mim. Irmãos, causa danos. Até aquilo que você acha que é puro pode causar danos ao homem. Única coisa, irmãos, que nos traz grande benefício e eterno é a palavra do Senhor, né? Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por isso, o meu objetivo, irmãos, não é fazer uma grande obra, realizar grandes realizações. Eu quero fazer a vontade de Deus. A minha única ambição é fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por essa razão, irmãos, quando viveu na terra, Jesus apenas fazia ou passava aos discípulos as coisas que provinha do Pai. João capítulo 17, dá uma olhada. João capítulo 17, versículo 6. Jesus disse assim ao Pai, antes da sua crucificação: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Não é a minha palavra, é a tua palavra. Agora eles reconhecem, né, que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eu nunca roubei a tua glória, ó Pai. Nunca tomei a tua autoria para mim. Tudo eu mostrei que tudo vem de ti. Agora, né, até a palavra eu tenho falado para eles são tuas, tá? Agora eles, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Irmãos, nós devemos ser fiéis a esse ponto. Se nós estamos, né, cooperando com o Senhor a realizar essa obra, nós precisamos ser tão honestos como o nosso Senhor Jesus o foi. Ele tinha capacidade para fazer grandes coisas. Ele tinha tudo para fazer muitas coisas, mas ele se limitou, se restringiu em transmitir somente as palavras que Deus lhe dava para transmitir.
E ele também mostrava às pessoas que eram subordinadas, que ele cuidava de que tudo provinha de Deus, as coisas que Deus deu para ele. Irmãos, nós precisamos dar isso muito claramente para as pessoas que nós ajudamos, né? Se nós somos responsáveis pelo SEAP, se somos responsáveis pela casa de adolescentes, se somos responsáveis pela casa de comportores, se nós somos responsáveis pelo PAC, pelo SEAP, né? Qualquer coisa que seja, irmãos, não seja você o protagonista. Tá vendo? Tá vendo? O meu SEAP é o melhor. Irmão, não tem nada disso mais. Entre nós não tem mais nada disso. Entre nós, irmãos, é sempre apresentar quem é a origem. A origem é o nosso Deus, né? Por isso, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Não, irmãos, é importante crer que alguém foi enviado por Deus, certo? Esse alguém enviado por Deus, ele não divulga a ele mesmo, não faz propaganda de si, não faz as coisas por si, mas faz tudo de acordo com que quem o enviou faz e fala. Irmãos, isso é muito importante, isso está no mesmo princípio do bastão, né? Do bastão. Assim as coisas acontecem. Graças ao Senhor, irmãos, entre nós, hoje, né, eu acho que, não sei se chegou a cair para o zero, mas pelo menos, irmão, nós minimizamos muito pessoas que têm ambição entre nós. Disputar posição, disputar status, disputar, né, posição, lugares maiores, cargos maiores entre nós. Graças ao Senhor, isso está cada vez mais, né, diminuído, tendendo para zero. Mas graças ao Senhor, ontem mesmo eu falei para os irmãos mais maduros que sempre estiveram na frente da obra, sabe, agora é a vez dos valentes de Davi. O Senhor levantou vocês, valentes de Davi, para assumirem a parte executiva da obra do Senhor. Vocês precisam tomar frente, vocês precisam assumir o risco, assumir a responsabilidade. Vocês serão responsáveis. Se a obra de Deus avança ou não avança, vocês são responsáveis. Tanto do lado financeiro, como do lado dos recursos humanos, como no avanço da obra em todo o tempo, todo lugar. Irmãos, eu disse para os irmãos mais maduros, irmão, nós vamos dar orientação, vamos fazer supervisão, né? E hoje não precisamos nos preocupar com jovens valentes de Davi, né? Que eles amanhã se tornem pessoas ambiciosas e acabam virando contra, né, os mais velhos. Irmão, graças ao Senhor, hoje não tem ambiente para isso, porque todos nós somos governados pela palavra. Todos nós recebemos um só comando, o comando de Deus. Então não temos medo hoje de surgir, né, alguém que quer fazer obra própria, porque não tem ambiente para isso, tá? Então, graças ao Senhor, os mais velhos podem ficar tranquilos. O Senhor, né, nessa hora, vamos usar os valentes de Davi precisam assumir para fazer as operações acontecerem. Claro, não façam nada por si, façam sempre debaixo da proteção dos mais velhos e sempre, irmãos, seguindo o comando da palavra. E a palavra, irmãos, é o nosso comando e nos dá proteção, né, para fazer o que o Senhor quer fazer. Muito bem, onde eu estou, hein? Vamos para o versículo 10. Vamos para o versículo 10. Versículo 10 diz o quê? Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer, né, diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Os magos não foram capazes nem de fazer nem de desfazer, né? Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não o ouviu, tá?
como o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, Moisés e Arão fizeram, né, os magos aqui. Irmão, nós podemos ver que tem um versículo em 2 Timóteo muito misterioso, né? De repente surgem personagem que nós não tínhamos contato, né? Onde está? Em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo 8, de repente aparecem esses dois nomes. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Está comparando com os rebeldes daquele tempo de Paulo, né? Também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esses dois homens, Janes e Jambres, irmãos, devem estar no livro da tradição dos judeus, né, para descrever que são dois magos egípcios que resistiram a Moisés, se opuseram a Moisés, tá? Mas eles não puderam se proteger dos tumores. E graças ao Senhor, hoje, né, o Senhor também mostra que se há algum entre nós que resistem à verdade, se opõem à verdade, irmãos, eles não irão adiante, não prosperarão, né? Porque assim como os magos não conseguem fazer, não conseguem desfazer, eles vão ser tomados dos próprios tumores e não vão conseguir livrar-se deles. Por um lado, o faraó endureceu o seu coração, e por outro lado, Deus endureceu o coração de Faraó. Isso indica que Deus é soberano. Romanos 9, 14. Dá uma olhada, Romanos 9, 14. Como diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Portanto, irmãos, se nós hoje podemos estar aqui, servindo ao Senhor com coração puro, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Porque não é porque nós somos melhores que os outros. E o Senhor vê o coração. O Senhor vê o nosso coração. Então, irmãos, nós só temos que agradecer ao Senhor. Senhor, né, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. E por outro lado, aqueles que endurecem o coração, Deus também, né, Ele propositadamente usa as pessoas que endurecem o coração, na verdade, para manifestar o seu grande poder. E o seu poder, vocês sabiam que tudo que ele fez no Egito, não só nas 10 pragas, né, até na morte aos primogênitos, mas também no Mar Vermelho. Nós ainda vamos falar sobre o Mar Vermelho. Na travessia do Mar Vermelho, grandes coisas aconteceram, coisas poderosíssimas que o homem não consegue fazer. Até hoje, irmãos, os cientistas tentam ver o que aconteceu, como é que o mar se abriu para o povo de Israel atravessar seco. Irmão, não dá para explicar cientificamente isso. Deus fez e fez, certo? Então, Deus, e no fim, quando todo o povo atravessou,
o leito do mar em seco, e entraram todos os exércitos de Faraó com os carros, cavalos, cavaleiros, e Moisés então mandou com o bordão de Deus, fecharam-se as águas e todos morreram. E não só isso, né? Não sei se vocês sabem, quando o exército de Faraó vinha perseguindo o povo com o seu poderio, você sabe que ele veio com centenas de carros de guerra, centenas de cavalos e de cavaleiros, né? Com a força total, com a fúria, dessa vez ou para destruir ou para levar de volta o povo de Israel. Irmãos, o povo então reclamou: Moisés, você nos tirou para morrer aqui? Será que será que faltam caixões no Egito para nós não deixar morrer lá? Não era melhor morrer no Egito? Moisés falou assim: aquietai-vos, fiquem calmos, vocês vão ver que o Senhor vai fazer as suas maravilhas, e todos esses egípcios que você vê, vocês vão vê-los pela última vez com vida, todos eles morrerão. Aí ele falou uma frase: o Senhor pelejará por nós. Irmão, a nossa luta não é nossa, a nossa luta é do Senhor. Ele peleja por nós. E depois, irmão, dessa grande maravilha que aconteceu, não só o Egito temeu o Senhor, mas essa notícia correu para toda a terra de Canaã. Todos aqueles povos cananitas ouviram isso, todos temeram ao Senhor. Tá? É isso, se houve na nossa história da igreja, ou nossa história recente da igreja, se houve alguns que endureceram o coração para Deus e causaram muitos danos para a obra do Senhor, mas tudo isso, irmão, não foi em vão. O Senhor permitiu que aquilo acontecesse para mostrar o grande poder do Senhor. Tanto é que, irmãos, nós chegamos o dia de hoje para mostrar que o Senhor, Ele é o Senhor. Tudo que Ele fez, irmãos, Ele limpou muita coisa entre nós, porque Ele é o único Senhor que tem poder para fazer isso. E nós descansamos nas suas mãos, não é isso? Vamos seguir com a palavra, nós vamos ter a vitória, amém? Porque o Senhor é soberano. Vamos para a 7ª praga, não? Vamos lá? A 7ª praga, qual é? Chuva de pedras ou granizo. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Quer dizer, se o Senhor quisesse, teria já feito o Faraó morrer, estaria resolvido, né? Mas o Senhor não fez isso, tá? Pois, porque, onde eu estou? Mas deveras para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Tanto homens como animais, se não se protegeram, morrerão. Você imagina o tamanho das pedras, certo? Não é só cair umas pedrinhas que, né? De vez em quando no Paraná, né, ultimamente tem caído ali, né, as pedras, mas essas pedras aqui matam, tá? Imagina o tamanho dessas pedras, tá? E, ó Senhor Jesus, então, o que quer dizer isso? A chuva, a função da chuva, irmãos, é para produzir ervas e frutos para o mantimento do homem. É isso que Deus deu
né, essas ervas em Gênesis 1, versículo 29. Dá uma olhada lá. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus deu as ervas e Deus deu árvores que dão fruto para o mantimento do homem, para alimento do homem. Deus então faz descer a chuva, Isaías 55, para que serve a chuva? Isaías 55, para que serve a chuva? Versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para nós aqui do povo, né, da região tropical, a gente só entende quando fala em chuva. Em neve você não entende. Neve. Como neve vai regar a terra? Não sei se você já foi nas regiões onde tem neve. Não precisa ir muito longe, aqui no Chile, né? Tem Argentina, no Cordilheira dos Andes, lugares que tem neve. Não sei se vocês percebem, da montanha que tem neve, em direção para a cidade, em direção, geralmente é o mar, né? Em direção ao mar, tem um rio, tem vários canais, porque a neve constantemente formam-se e se derretem. E quando derretem, vem rios, são rios. Por isso, nós somos da região tropical, só pensamos em chuva. Mas a neve traz muita água, né, para a população. Por isso, a neve é importante. Lugares que tem neve, tem água abundante todo o tempo, porque vão sempre derretendo, a neve vai sempre derretendo e produzindo água, e essa água é para o suprimento, né, do homem. Então, aqui fala que descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Quer dizer, quando Deus manda a chuva, é para regar a terra. E quando é para regar a terra, para quê? Para produzir sementes para plantar de novo, e produzir alimento para virar pão para nós comermos todos os dias. Então a chuva é uma coisa ordenada por Deus, né, para alimento do homem, para alimentar o homem. Só que Deus, né, eu tenho que ler o 11 também, né? Porque assim como a palavra que sai, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmão, graças a Deus, finalmente nós chegamos nesses últimos anos que a palavra do Senhor não está voltando vazia para o Senhor. Toda a palavra, não digo toda, mas pelo menos estamos tentando aproveitar todas. Então, por isso é importante, queridos irmãos, a prática que as irmãs fizeram no Congresso das Mulheres, a transcrição. Você experimentou fazer transcrição? Vocês acreditam que até o irmão André faz? Toda a dificuldade que ele tem na mão para escrever, ele faz a transcrição. Você não sabe como a transcrição faz com que você receba a palavra e produza entendimento muito melhor do que meramente ouvir. Eu, pelo menos, quando eu estudava, né, principalmente na faculdade, irmãos, eu tinha medo de, você sabe que nas boas faculdades é muito difícil entrar, e mais difícil ainda é sair. Então eu me preocupava desde o primeiro ano, irmãos. Não importa, já tenho livro didático, tudo, mas eu comprava caderno e eu fazia questão de anotar a aula. O professor ia falando e eu ia escrevendo. Você sabe, quando você escreve, você ganha 2 vezes.
Ganha uma vez ouvindo e ganha outra vez entrando no seu cérebro para você escrever. Então você ganha muito mais. Então aprendi a fazer isso também na igreja, nas coisas do Senhor. Irmão, transcrição é muito importante. Talvez você não tenha tempo como as mulheres que prepararam o Congresso das Mulheres para transcrever, né, mensagem após mensagem, 2, 3, 5, 10 vezes. Você não tem esse tempo. Você também não tem essa cultura. Que tal a gente tentar fazer o seguinte? Pega a imersão, certo? Cadê a minha folha de imersão, tá? Pega uma folhinha de imersão, tá? Pega uma folhinha de imersão, tá? Vamos fazer de conta aqui, ó. Pega uma folha de imersão, pega os 4 parágrafos aqui do dia, tá? Não precisa pegar toda a semana, não. Pega do dia. Se você não tem cultura ainda de transcrição, faça uma cópia, transcrevendo o que está aqui. Você vai dizer, mas que coisa tola. Copiar, isso é coisa de primário, né? Eu copiar. Você sabia que quando você transcreve o que está aqui, você começa a perceber coisas que você estava perdendo. O significado, o sentido, estava perdendo. Então, experimenta fazer isso. Compra um caderno grande, não compra aqueles cadernos pequenininhos, não. Compra um caderno grande, tá? Transcreve. Cadê? Olha a Mira aí, amanhã. Mas você sabe como eu fazia para anotar as mensagens? Eu comprava um caderno grande, e geralmente o caderno grande já tem uma margem riscada, não tem uma margem? Lado esquerdo, né? Tem uma margem. Eu deixava aquela margem, eu traçava mais uma margem à direita, mais uma margem. Eu escrevia no meio, anotação, anotava. E depois eu ouvia novamente. Eu ia preenchendo o que deixei escapar no próprio texto. E eu ia seccionando, segmentando por tema. Por exemplo, esse trecho aqui, né, está falando de emancipação. Então eu colocava na margem, tá? Você pode escolher direita ou esquerda, tá? Aqui está falando sobre emancipação. Para que você, amanhã, se volta, fica mais fácil você ter, né, quais são os tópicos. Esse trecho aqui, o ponto central aqui é sobre os adolescentes, sobre o exército. Então você vai colocando aqui, né, os pontos, né, dos tópicos. E a outra margem, você vai colocando a luz que você ganhou. E você vai colocar subjetivamente o seu sentimento. Aí você coloca, irmãos, enriquece muito. Eu fiz isso, anos e anos fiz isso. Então, se você não tem tempo, faz uma transcrição simples disso aqui. Se você tiver um pouco mais de tempo, quem sabe desperta o apetite seu para isso, você ouve a mensagem da semana, não toda, só correspondente a isso. Tá? Ouve ali, sei lá, vai falar o quê? Talvez 15 minutos, 20 minutos, você ouve e transcreve, tenta transcrever, tá? E para você que não tem essa cultura, já é grande coisa. Se chegar a esse ponto, já é grande coisa. Então, irmãos, você vai ver como tudo vai mudar. Então, vamos aprender de que a palavra do Senhor, que sai da boca do Senhor, tem que produzir alguma coisa. Não é produzir mero conhecimento na minha cabeça, tem que produzir alguma coisa aqui dentro de mim, transformar minha alma, não é isso? E cada vez mais essa verdade seja sedimentada em mim, tá? Então, Senhor Jesus. Então a chuva é para regar a terra e produzir alimento. E o Deus misericordioso ainda os alertou em recolher os animais e o homem, né, que acharem no campo. Então aqueles que temiam a palavra do Senhor recolheram os seus servos, o seu gado para as casas. Aqueles que não se importaram, né, com a palavra do Senhor morreram no campo.
Tá? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. Olha só o bordão. Estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo, somente na terra de Gósen não havia chuva de pedras. Ó Senhor Jesus. E agora? Vamos para o versículo 27? Versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Faraó e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, já estenderei as mãos do Senhor, estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. Por isso, quando nós saímos fazer comportagem, saímos TCI para conquistar a terra, nós temos que saber, irmão, nós estamos reavendo a terra, porque a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus, né? E naquele tempo, o faraó e seus oficiais representam Satanás e o nosso ego e o nosso velho homem. Embora reconheçam a existência de Deus e os seus poderes, mas insistem em ignorar as suas exigências para deixar ir o povo de Deus do Egito para servi-lo. O que Satanás mais teme é de ver nós servindo ao Senhor. Imagina só o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos, com o nosso serviço, estamos avançando com o reino de Deus, e está apequenando o reino de Satanás. Estamos conquistando a terra para o Senhor. Irmãos, é uma coisa muito importante. Por isso que eu falei para os irmãos, não vão fazer de uma forma amadora essas coisas da igreja. Vamos fazer com seriedade, né? Mas não é com capacidade humana. Vamos lançar o nosso bordão no chão, vamos pegar pela cauda, o Senhor vai nos orientar a fazê-lo, tá? Então, com a chuva de pedra, 31, né? 31, o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença do Senhor e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Então, quando Faraó viu que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Israel. Irmãos, eu quero mostrar para vocês agora que Satanás representa esse Faraó que não quer deixar ir o povo do mundo. Vocês sabem que Satanás, ele era um anjo muito favorecido por Deus. Ele foi criado no livro de Isaías 14, Ezequiel 28. Ele foi criado de uma maneira muito especial. Ele era chamado do próprio selo
da perfeição, sinete da perfeição. Ele era cheio de sabedoria e de formosura. Era muito, muito sábio, muito capaz e era muito bonito, tá? E só que por causa da sua formosura, por causa da sua sabedoria, né, ele caiu, se corrompeu. Orgulho então em seu coração, ele queria ser igual a Deus. Como pode uma criatura ser igual ao seu Criador? Impossível. Então, por causa dessa ambição e orgulho, Deus o lançou para a terra. E dessa forma ele se tornou o adversário de Deus, né? Isso está em 1 Pedro 5,8 e Apocalipse 12,8, tá? Na queda do homem em Gênesis 3, Satanás injetou a sua natureza pecaminosa na carne do homem, né? E além da existência objetiva de Satanás, mas irmãos, ele tem a sua existência subjetiva em nós. Sabia disso? Satanás é o faraó desse mundo, tem a sua existência objetiva fora de nós, mas tem a sua existência subjetiva em nós. Opa! Está em mim? Está no meu ego, está na minha vida da alma, está no meu velho homem. Irmãos, você não precisa lidar isso aqui, ó, aqui, tá? Então, a nossa alma foi contaminada com o pecado e com a morte, fazendo-nos viver sob o controle do diabo, guiados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ver, irmãos, que nosso velho homem, mesmo do lado do bem, ele é guiado pelo certo e errado. Irmão, Deus quer nos guiar pela sua palavra, pela vida. E Jó, que era um homem íntegro e reto, né, temente a Deus e que se desviava do mal, nos dias do seu vigor, ele contava com a amizade de Deus. Isso em Jó 29:4. Ele era respeitado. Acho que vale a pena ler, né? Eu estou Jó 29. Eu já vou terminar, tá? Não se preocupe não. Jó 29. Se você tiver tempo, leia todo o capítulo 29. Você vai perceber que atrás daquele homem piedoso, atrás daquele homem temente a Deus, irmãos, está a existência de Satanás escondida no seu ego, na sua vida da alma, certo? Leia todo, versículo 4. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda andava comigo, e os meus filhos em redor de mim, estava tudo maravilhoso. Versículo 7, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, e os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a minha língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Oh, como gostava daqueles dias. Era honrado, era respeitado. Irmãos, quem estava ali? Debaixo daquela capa de temente a Deus, de ser um homem piedoso, irmãos, estava o próprio Satanás subjetiva nele, no seu ego, na sua vida da alma. E os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam, Mas eu esqueci de ler o versículo 18. Eu dizia, no meu ninho expirarei. Eu quero morrer aqui, desse jeito, tão honrado, tão respeitado. Quando expirar o meu prazo de vida aqui, eu vou morrer no meu ninho tranquilo, todo mundo respeitando. Mas Deus não lhe deu sossego. Deus fez ele perder tudo, todos os bens, todos os filhos. E ele virou o quê? Purulento,
cheio de úlceras, cheio de tumor, da cabeça aos pés. E os seus 3 amigos estavam só acusando que ele havia feito alguma coisa errada, ele se defendendo que não havia feito nada de errado. Irmãos, aí até que no final, né? Ó Senhor Jesus. Até que no final, o que aconteceu? Jó 40. Vamos para Jó 40, versículo 10. Então Deus apareceu e lhe disse: orna-te, pois, de excelência e grandeza. Você quer ser grande mesmo? Orna-te de grandeza, veste-te da majestade de glória. Derrama as torrentes da tua ira. Não fica jogando a tua ira contra mim, não. Não fica acusando a mim, Deus. Sabe, você tem que atentar para o todo soberbo que está em você. Você tem que matá-lo, abate-o. Olha para o todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro, né? Então também eu confessarei a teu respeito, e a tua mão direita te dá a vitória. Ó Senhor Jesus. Aí que aconteceu no final? 41, 33. Aí ele descobre, né? O Senhor fala para ele que ele tem 2 animais dentro dele escondido. Um chama-se Bemote, que é um hipopótamo de antigamente. E outro chama-se Leviatã, que é um crocodilo de antigamente, só que muito mais poderosos, tá? Então, o hipopótamo é aquele do lado bem da alma do homem, certo? Parece que tudo, né? Quando você vê hipopótamo na água, quando só tem 2 olhinhos fora, dá vontade de fazer bilu-bilu, não é isso? Né? E você não sabe que o animal mais feroz, que mais mata na África, é o hipopótamo, né? E depois você aprecia muito a sua capacidade, né? Você vê todo mundo respeitando você, né? E o Leviatã já não esconde atrás do lado bom. Ele já é mau mesmo por natureza, tá? Aí olha aqui, o versículo 33 do capítulo 41. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Irmão, nosso ego não tem medo de nada. Fala mal de Deus, amaldiçoa, né, a vida sem nenhum temor. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, tudo que é mais alto do que ele olha por despeito. Não respeita, né? É rei sobre todos os animais orgulhosos. Quem é esse? É o faraó, Satanás. Ele não está lá fora de você, ele está dentro de você. Porque na queda do homem, a natureza pecaminosa foi injetada em você. Por isso, irmãos, você quer lutar contra? Irmãos, é aqui, ó. E quem vai vencer? É a palavra de Deus. Por esse motivo Jesus disse em Mateus 16, 24 e 25, né? Se alguém quer vir após mim, dá uma olhada rapidamente, vamos terminar por aqui, né? Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus diz: não vem seguindo a mim com Satanás dentro de você. Não vem me seguir com Bemote e Leviatã em plena atividade, certo? Se alguém vir a mim, a si mesmo se negue. Negue o seu ego. Tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, a cruz é que faz a separação. A cruz não deixa mais o velho homem, né, Satanás da forma subjetiva dentro do nosso ego para seguir ao Senhor, enganando-nos. E porquanto quem quiser salvar a sua vida, coitadinho, não vamos proteger essa vida aqui, né, esse meu ninho, vamos proteger. Você vai perder a salvação da alma. E quem perder a vida por minha causa, vai achar a salvação da sua alma. Portanto, irmãos, é melhor a gente se humilhar. Quando vem uma situação, melhor a gente buscar luz,
se arrepender logo e se humilhar do que ficar resistente todo o tempo. Você não ganha nada com isso. Deixa de ser, irmãos, deixa de ser resistente, né? Irmãos, graças ao Senhor, bom, eu não... Ainda tem muita coisa aqui, mas não vou terminar aqui mais não, tá? Irmãos, vocês entenderam? Vamos, vale a pena, irmãos, viver para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é que nos salva, e fazer a vontade de Deus é que nos faz permanecer para sempre, eternamente. Vale a pena, irmãos, hoje lutarmos pelo reino, e lembre-se, você faz parte do exército de Deus, para conquistar essa terra e entronizar Cristo, né, para ser o cabeça em todas as coisas. Amém.